Boa noite. Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Nara, boa noite. Enia. Ih, comecei a live cheia de gente querida. Boa noite, queridas. Boa noite. Hoje temos uma presença ilustre no meu Instagram. Oi, Anitta, tudo bem? Boa noite. Vamos falar hoje com essa terapeuta incrível, essa mulher multipotencial que é Ana Vidal, especialista em constelações familiares. Obrigada, Enia. Falando aí, título, né, da nossa live. Carla, boa noite. Nossa, estamos cheios de Ana Paula. Só querida, já estou recebendo vibes indescritíveis nessa noite aqui, nesse momento. A forma como você trata a sua casa e suas conexões familiares. Como assim? Que a Ingrid trouxe um tema desse, né? Fazendo harmonização energética de ambientes. Qual é a conexão dessa história? Gente, é total. Total. Então, vou parar de enrolar aqui e já chamar a minha convidada muito especial para a gente começar o nosso bate-papo. Essa noite promete aqui, hein? Vamos lá, Ana. Já está aí, né? Oi, Rê. Vamos chamar a Ana Vidal. Temos muito para falar nessa noite aqui, onde eu chamo logo ela de cara. Hello! Hello! Achei que eu não estava conseguindo entrar, tive que entrar e sair várias vezes. Não, eu que dei uma Será que eu não vou conseguir botar o atrasadinha. filtro? Será que cai se a gente botar filtro? Não, né, gente? Não venha com Eu essa. nunca coloquei filtro. Preciso aprender essa história aí. O problema é esse, que às vezes dá zoom, né? Você não precisa de filtro, Ana. Precisa de filtro? Não precisa. Todo mundo Precisa não. nessa vida. Não. Não sou obrigada. Dá esse zoom maluco, né? Mas vê se tá dando zoom, maluco. Vê aí, se não tiver, não Tá dando zoom maluco. Tá dando zoom maluco. Toda vez que você coloca o efeito. Então, tá. Deixa eu tirar. Obrigada, Nara. Tirei. Fofa. Tirou. E tá lindíssima. Relaxa. Mesmo, né, gente? Então tá. Já te chamei logo de cara, eu sempre dou uma introduçãozinha, mas eu sei que a gente tem muito a conversar hoje aqui. Uhum. Então, já vamos começar. Queria, antes de puxar aí uma coisa que eu já quero te comentar de cara, queria que você se apresentasse. Oi, Georgia, Flávia, Camila, boa noite. Tem muita gente bacana nessa noite aqui hoje, hein, Ana? Muito bom. E você também. Se apresente, por favor. Tô vendo um monte de gente que eu conheço. E uma pois é, né? Gente, eu sou Ana Vidal, eu sou terapeuta especialista em constelações familiares. E também sou empreendedora de negócios online, de cursos online, tenho alguns cursos nessa área também do autoconhecimento. E tô aqui para contribuir aí, pra gente falar o que a casa pode ter a ver, o que a energia da casa pode ter a ver com o nosso sistema familiar, né? Pois é. Então, Ana, muito curioso porque algumas pessoas já comentaram comigo, Ingrid, como assim? Fala de energia da casa, o que tem a ver? Eu tenho trazido muito esse tema de espiritualidade e autoconhecimento também para as minhas lives, que eu acho difícil a gente desconectar, acho que está tudo conectado na realidade, né? Porque a casa, ela mostra muito do que os moradores ou são ou estão passando, né?
Eu não consigo fazer, quando eu faço a minha harmonização energética, eu não consigo olhar para a casa como um objeto. Ah, vamos olhar essa casa aqui, aqui está o guarda prosperidade, aqui. Eu preciso, para traçar os diagnósticos, né, energéticos e tal, entender o que está acontecendo. Muitas pessoas se abrem, mesmo real, outras nem tanto, outros não sabem. Mas assim, a casa, de olhar a casa conta muito pra gente, né? É o que a gente chama de metafísica da casa. De você passar e observar a casa, você já consegue trazer algumas características das pessoas e eu só vou confirmando. Vem cá, vocês tem alguém aqui na sua casa que tem dificuldade, é muito dura. É impressionante como é que a casa ela te conta. Vocês estão passando por algum trauma emocional, passaram recentemente, quando você vê um excesso de... As infiltrações começaram a surgir aqui de repente, Ingrid. Gavetas emperradas, eu até contei em alguns posts, algumas lives, né? Que às vezes as coisas que acontecem de repente na casa tem muito a ver com situações que as pessoas passam. Então eu imagino que até quando você vai cuidar da sua casa, né? Quando você... A forma como você cuida ou não dela, eu acho que deve ter um link gigante com a sua parte sistêmica também, né? Com certeza. Tanto que eu já percebi, para mim é difícil quando eu vejo que chega num ponto que você precisa até recomendar. Já tive situações dentro de análise de ambientes e a pessoa me deu abertura para isso, claro, e eu falei de uma forma muito amorosa, recomendando uma terapia, ou até mesmo constelação familiar. Eu já recomendei, dentro de um quadro de análise de harmonização energética de ambientes. Então, pensei, tem tudo a ver, eu acho que você tem muito a trazer para a gente nessa noite desse link aí, que a nossa casa é a nossa segunda pele. Então, acho que tem tudo a ver a gente falar disso aqui nessa noite. Maravilhoso. Então, olha só, vamos lá. Vou falar aqui. Queria começar falando o seguinte: as pessoas acham estranho o que casa tem a ver com o sistema familiar, porque as pessoas têm umas crenças sobre espiritualidade. As pessoas têm crenças de que espiritualidade são coisas esquisitas ou que tem a ver com religião e etc. E não tem. E, na verdade, o que a gente deveria buscar, né, no nosso dia a dia e dentro de hábitos de espiritualidade para melhorar a nossa vida é a espiritualidade na prática mesmo. Como, por exemplo, o hábito de agradecer, de você ter esse olhar para as coisas boas da sua vida, é um hábito super espiritual. É uma prática espiritual a gratidão. Né? Sem esses floreios, né? Do gratidão, meu Deus, tá tudo caindo e você está ali agradecendo. Sem essas loucuras, né? Mas a gente está falando de espiritualidade na prática. É claro que se a gente está dentro de um ambiente... Gente, uma coisa assim, qualquer pessoa pode relatar. Com paredes descascadas e infiltrações, é claro que toda vez que você abrir os seus olhos e olhar para aquilo vai te trazer uma consciência de escassez e não de gratidão. Então, um gatilho bem negativo, né? Mental. Não é verdade? Fora a parte energética, que já é totalmente alinhada a isso, né? Não, total, como você já falou. Uma casa descascada, uma parede descascada, ou com objetos que, né, te tragam memórias ali de coisas que você não gosta, de traumas, enfim, tá tudo interligado. O que acontece é esse engano das pessoas acharem que nós somos seres materiais numa experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais numa experiência material. Espirituais. Exatamente. Não é possível, né? Se a gente perguntar aqui, a gente está aqui falando, eu vou falar de constelação, de saberes sistêmicos, desse olhar sistêmico para a vida. Para quem não entende o que é sistêmico, é esse olhar de você entender a sua vida a partir do seu sistema familiar. Quando a gente fala sistêmico, é disso que a gente está falando. E eu vou falar disso e a Ingrid vai falar dessa parte energética da casa, espiritual. Eu também falo dessa parte espiritual totalmente desconectada de religião, obviamente, justamente porque eu estou trazendo essa introdução aqui agora por causa disso. E eu já adianto que não é possível você fazer
nenhum trabalho para melhorar a sua vida sem essas coisas andando paralelamente. Porque você não é separado. Você não é Exatamente, um Ana. corpo Falo muito isso por aqui. e você não é só um espírito, só um, né? A gente é tudo isso, a gente é esse caldeirão de tudo isso. Nós somos, né? Por isso que a gente fala de holismo, de terapias holísticas, tal, porque a gente vai olhar pra gente dessa forma geral. E então, é claro que quando a gente começa a fazer um trabalho, por exemplo, a Ingrid teve esse entendimento, né? Claro, ela uniu o trabalho que, né, como ela fala, de projetar e fazer coisas além da estética e trazendo todo esse lado da harmonização, né? Talvez ela tenha percebido que isso é até mais importante. Sim. Mas eu tenho certeza que na hora que ela mexe, porque ela já fez trabalhos comigo, né, na minha casa, tenho certeza que na hora que ela mexe nisso, a gente percebe que um ambiente bonito, um ambiente belo, um ambiente com objetos que façam sentido para quem usou, Funcional, né? funcionais, isso também traz paz, né? Em vez Claro. de você ficar tropeçando e Uhum. batendo o joelho e o dedinho em algum lugar, ou você procurando um lugar para você fazer as coisas que são importantes para você, a sua casa está É, linda, mas o que você precisa ali de funcionalidade no dia a dia não funciona, né? A gente é sim. isso, corpo, alma, espírito. A gente tem vários corpos e tem estudos que vão falar até mais. Tem estudos que vão falar que a gente tem 7 corpos, enfim, tem muito coisa aí para ser dita. Mas fazendo essa É. conexão, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa perceber, né? E aceitar, né? Isso, cada um dentro das suas crenças, não estou falando de religião, que nós somos seres. Então, esse caminho não pode ser feito separadamente, né? Pra gente não botar uma coisa na frente da outra. Tipo assim, ai, mas isso então é muito Sim. importante. Na hora que eu começar a falar de constelação aqui, de sistema familiar, ai, meu Deus, então eu tenho que fazer antes isso para depois fazer aquilo. Não, a gente precisa caminhar, né? Caminhar, isso. Falo muito isso por aqui, Ana, que a gente. É como se fosse a nossa casa, por exemplo, falando de casa um pouco agora, é isso, né? A Uhum. gente é um conjunto, né? A casa é um lugar onde a gente passa as nossas histórias, a nossa vida, é a maior troca que a gente tem é com a nossa casa. Então você acaba, né? Como tudo é energia, né? A gente acaba realmente, a nossa maior influência, assim, é a nossa casa. Então a energia se mistura e se reflete exatamente, acaba refletindo o que a gente é, Uhum. o que a gente passa, acaba refletindo na nossa casa, né? E assim, Ingrid, o que é importante, sim? Então, para começar a falar um pouquinho sobre o sistema familiar, algumas coisas, alguns pontos que me vieram assim de falar. Uhum. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é que a gente tende a buscar na nossa vida adulta, tá? Por mais maluco que isso pareça, reproduções da maneira como a gente viveu lá na nossa infância. Então, por exemplo, se você viveu a sua vida inteira num ambiente bagunçado, pode parecer uma loucura, mas por mais que você odiasse aquilo, a tendência é que você se sinta um pouco segura e um pouco em casa, justamente num ambiente parecido. Assim como se você teve um pai violento, a sua tendência é que você busque alguém muito parecido com essa pessoa. Porque, de certa forma, um ambiente que te traz aquelas memórias te deixa segura. E, gente, isso eu tô falando de escolhas completamente inconscientes, tá? Ninguém fala assim, Vou falar nossa, sobre isso. meu pai Eu batia quero minha isso. mãe, é É, alcoólatra, e eu vou encontrar um homem igual. Não, você vai falar, meu Deus do céu, pânico, eu não na vida eu quero uma coisa, um homem igual a esse. Mas você tende a reproduzir as histórias. É isso que esses saberes sistêmicos impressionante, é verdade. dizem, né? Ou Uhum. você vai casar com uma pessoa Total. que não parece, mas quando você começa ali a amadurecer, você fala, meu Deus, eu casei com meu pai, igual, olha aquela É, característica que eu não gostava nele, se reproduzindo aqui, ou com a mãe, né? A gente casa ou com o pai ou com a mãe. Mas assim, porque a gente não tem exatamente. maturidade no início da vida, e é assim mesmo, é um caminho que a gente acaba trilhando, né? Mas, então, isso acontece. Então, muitas vezes, você tenta quebrar um padrão ali de fazer diferente, mas se você olhar ali por dentro, talvez você fale, nossa, olha como nessas coisas eu tô parecida, né? E, ó, a Márcia falou, a minha mãe era super organizada, graças a Deus ela trabalha com Organizada. organização, tal. E ela trabalha com organização. É. Muito legal, tá aí honrando essa, né, essa herança
familiar. É, Mas poderia ser também uma exatamente. pessoa, como eu já atendi pessoas, tá? Eu tive clientes minhas de coaching, por exemplo, e de terapia, que não conseguiam viver porque não conseguiam fazer nada antes de arrumar a casa inteira. Então, dava 3 horas da manhã, a pessoa estava arrumando e ela deixava de viver por causa disso. Então, a gente tem esses extremos. E por quê? Porque ela tem uma mãe que é assim, que cobrou isso, era muito organizada. Então, assim, eu acho que questionar não é buscar pelo em ovo, não, entendeu, gente? Mas questionar e sempre se perguntar, isso é meu, é um primeiro passo para a gente se abrir para entender as coisas sistemicamente, sabe? Porque Uhum. a maioria das pessoas vivem como zumbis mesmo, apenas reproduzindo as informações que aprendeu ali ao longo da vida, nos ambientes onde foi criada também, né? E aí eu tô falando ainda do raso, que é o que você viu, que É. é o que você experimentou. Porque se a gente for mergulhar mais fundo, que é o que a gente faz, por exemplo, na constelação familiar, a gente vai descobrir que a gente traz memórias dos nossos ancestrais, ou seja, das pessoas do nosso sistema familiar, mesmo daquelas pessoas com quem a gente nem conviveu. Então, por exemplo, você pode ter tido uma mãe que tinha um determinado comportamento e às vezes tem alguma coisa mais ali para trás que você fica tentando honrar de uma forma errada, né? Não gosto da palavra errada, mas de uma forma que não é uma honra de verdade, né? Repetindo situações ali para isso. Inconsciente, né? Inconscientes. Então, isso é um outro ponto, um outro ponto também. A gente, da mesma maneira que a gente, né, a Ingrid fala muito isso. Nossa, a gente olha para casa e a gente vê as pessoas que moram naquela casa. A gente já percebe como é que tá aquele ambiente, como é que tá tudo quando a gente olha para uma casa, né? Sim. E aí, onde é que a gente pode também buscar algumas coisas aqui, o Ingrid e galera? Uhum. Quando algo tá bagunçado fora, é porque sempre tem algo bagunçado dentro. Ah, então não adianta nada eu começar organizando fora? Adianta. Adianta sim. É um caminho também. Mas é impossível você só arrumar fora sem arrumar dentro também. É uma coisa, é Sim. disso que a gente tá falando Excessos, agora. então, é uma coisa bem clara, assim, pra gente. Às vezes a gente precisa de um olhar, assim, mais... Às vezes as coisas não são tão claras, mas os excessos em casa, acúmulos, muitas vezes já mostram pra gente imediatamente, né? Algum tipo de diagnóstico nesse sentido. Mas você sente isso que eu falei também, Ingrid? Você já viu isso? Porque, por exemplo, Não, a gente fala total. muito dos Sim, acúmulos, da bagunça. Mas e o sim. excesso Esse é o mais claro, né? de arrumação também? Isso também não te diz alguma coisa? Isso, claro. Não, mas Da tua total, experiência total. E aí? muitas vezes a pessoa até traz isso para mim, Tá. né? E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço também no início das minhas consultorias, se a sua casa fosse uma pessoa, descreve ela para mim. Nossa, pergunta A primeira maravilhosa, coisa. cara. É a primeira pergunta que eu faço, antes de qualquer coisa. Se a sua casa fosse... Isso já me dá metade do caminho, sabe? Claro que às vezes as pessoas, você com uma conversa maior, olhando a casa, medindo, fazendo as medições, tudo você confirma certas coisas. Às vezes a pessoa não tem uma segurança de se abrir e falar, minha casa é uma casa triste. Às vezes as pessoas não normalmente se abrem, graças a Deus, mas assim, às vezes a pessoa ali na frente ela vai contar, Ingrid, sabe aquela pergunta que você me fez? Então, cara, minha casa é triste. A realidade é essa aqui. Mas é a primeira pergunta que eu faço, porque isso já te conta muita coisa, né? Mas assim, é uma Muita coisa questão. sobre Desculpa. As pessoas devem se abrir porque nada. você é muito confiável, tá? Você dá passa segurança, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas não falam porque elas não sabem o que elas sentem. As pessoas não sabem o que elas Sim, sentem, sabe? verdade. As pessoas não sabem. Total. Às vezes a gente faz perguntas e a pessoa fala, não sei, não entendi, não sei. A pessoa deixa de sentir mesmo. Isso também pode ser sistêmico, Uhum. né? Se você vem de uma família que ninguém podia sentir nada, né? Porque a repressão dos É, sentimentos, ela vem tem várias formas. Uma criança que não pode sentir raiva, que é comportada demais, não tem isso. Isso é é, maravilhoso não, gente. Isso é péssimo.
Porque raiva é um sentimento Pois como é. qualquer outro. Então, assim, meu Deus, essa criança é muito comportada. Assim, contando aqui de uma história minha em particular. Eu lembro que a minha filha mais velha assim, foi muito comportada, muito elogiada. E eu lembro que uma vez fazendo terapia com uma pessoa maravilhosa, que foi uma pessoa que mudou a minha vida, a tia Lúcia aí, ó. Ela falou, Ana, tem algo de estranho nisso que você tá me contando. Porque uma criança não é pra ser tão comportada assim, sabe? E aí é que nem a gente, né? Aqui na nossa vida real. A gente também não precisa ser tão comportada assim, né? A gente pode, essa coisa de dar limites, né? E tudo isso eu acho que vai acontecer ali na casa também. E tudo vem através desse autoconhecimento. E, obviamente, um trabalho onde você mexe com a sua casa. Gente, às vezes, olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes você vai fazer uma limpeza de armário, um negócio, a gente sabe disso. E a gente, cara, aquilo mexe com as nossas memórias, com as nossas emoções, traz um bem-estar depois, mexe mesmo. Às vezes mexe muito. Às vezes eu adio fazer. Porque você acessa muita coisa, né? Aí você pode explicar isso pra mim energeticamente melhor do que eu. Explica aí. Sim. Não, eu falo, as pessoas não devem mais aguentar, Ana, eu falando de Strale por aqui, porque é a primeira coisa, antes de tudo, antes de começar qualquer ajuste energético, qualquer correção, qualquer coisa, essa é a primeira coisa que eu recomendo. Né? A primeira que você precisa, exatamente isso, você olhar para as coisas que você tem dentro de casa, sob dois olhares, né? Uma, você verificar o que realmente não faz mais sentido para você, porque às vezes a gente vai acumulando coisas que a gente não gosta, que a gente não usa, coisas quebradas. Isso não só diretamente na energia da casa isso impacta, que fica aquela energia de escassez, sabe? Da pessoa, um dia eu conserto isso aqui, um dia eu vou usar isso aqui. Um dia, se eu precisar, né? Se eu precisar, você fica ali agarrado, já energeticamente já tem uma coisa de escassez ali, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes clara. A parte da energia da casa diz que você precisa liberar as coisas antigas para o novo entrar. Às vezes a sua vida está completamente empacada, né? Sem uma vida sem novidade, sem movimento mesmo, né? Eu faço até essa conexão com o movimento de energia na casa. Quanto mais, até para a gente entender visualmente, como se fosse a energia fosse alguma coisa visual, quanto mais coisas, mais empecilho tem para aquilo circular. É assim mesmo, é uma maneira bem simplificada, mas na teoria assim. Então você precisa não só para a energia circular, você sentir a sua casa mais leve. Às vezes você tem acúmulos de coisa, principalmente assim, dentro de quartos, locais que você fica muito tempo, aquilo vai fazendo uma energia de estagnação, sabe? Não só de escassez, a Fernanda está comentando, né? Também, muito, isso às vezes é muito claro para mim, mas de estagnação. Então, assim, você não consegue nem liberar para o novo entrar na sua vida, na sua casa, né? E às vezes eu peço a pessoa fazer essa reflexão. Quando as pessoas trazem isso para mim, minha vida está parada, eu estou desanimada, estou sem energia, essas pequenas coisas, esses ajustes simples, um destralhe, mexe muito com a energia. Isso é maravilhoso, eu também mexe muito com a energia dela. Isso é o básico. E eu repito isso 500 vezes, e não só eu, assim, qualquer pessoa que faz harmonização energética em casa, de 10 falam de Austrália, né? Porque isso impacta a energia imediata, e as pessoas sentem. E é assim, mas não é, muitas vezes não é fácil, porque realmente você precisa lidar ali com memórias, na maioria das vezes. Né? E aí, se a gente for falar, eu amo Destrale, eu acho que eu recomendo Destrale nos trabalhos que eu faço de prosperidade também. Eu sempre recomendo Destrale, porque eu sei quanto é profundo, porque eu sinto aqui na minha. Que às vezes eu preciso adiar, eu falo, cara, não vai dar pra fazer hoje, porque eu preciso estar ali com muita presença, porque não é fácil às vezes, né? E aí é o seguinte. Se a gente for ligar isso numa parte sistêmica, né? Essa coisa da energia da escassez pegando aí, ó, que um monte de gente falou e tal. Por que a gente, às vezes, fica presa? Porque, olha só, por mais que as pessoas sejam, né, acumuladoras, tal, no fundo, a pessoa, quando chega perto daquilo ali, ela sente, todo mundo sente que não é bom. Por que algumas pessoas não conseguem fazer esse movimento? Agora a gente pode olhar mais profundamente para a parte sistêmica, tá? Se
eu tô falando de tudo isso porque eu também observei tudo isso dentro da minha família. Eu fui investigar muitas coisas, né? Depois que eu comecei a estudar essa coisa da constelação, do sistema familiar, eu fui investigar a família inteira, gente. Façam isso. Comecem a perceber o que você está reproduzindo, né? E começar a se perguntar, isso é meu mesmo? Será que... De onde é que vem isso? Será que isso é verdade? Será que eu preciso mesmo disso? Então, quando a gente fala do sistema familiar, o que acontece? Se a gente veio de uma história, de uma família que teve muita história de escassez mesmo, pessoas que passaram necessidade, por exemplo, você pode hoje estar numa vida incrível. Talvez você traga ali uma memória de escassez tão grande que você precisa acumular. Sim. O medo de a possibilidade mesmo que inconsciente daquilo se repetir, né? Daquela situação se repetir, você ter que ter. Porque como é que isso funciona, tá? Dentro dessa visão sistêmica. Você se sente segura. Não quer dizer que você se sinta confortável. Mas quando você reproduz coisas do seu sistema familiar, comportamentos, destinos, histórias, você se sente segura. É como se você não estivesse arriscando a sua própria vida, né? Que é a história do pertencimento. A gente, ao reproduzir certos destinos difíceis, certas histórias e certos comportamentos, por mais que seja desconfortável, é como se a gente fosse, não, deixa eu ficar aqui. É gostosinho de certa forma, sabe? Por mais que seja desconfortável, meu Deus, não aguento mais essa zona. Mas assim, dá tipo um alívio. Você fica segura, tipo, aqui eu não morro. A sensação é essa. Aqui eu sobrevivo. Tá? E aí, quando você quer fazer um movimento diferente, dá uma sensação de eu vou morrer. Eu não vou aguentar, não vou dar conta disso. Né? Por isso. Então, às vezes, você sair desse padrão de escassez, né, que tem a ver com essas memórias, gente, porque olha só, a gente traz na nossa história, no nosso corpo, as memórias dos nossos ancestrais, de coisas que eles viveram, mesmo que você nunca nem tenha escutado uma história. Quando a gente começou a live, eu falei pra vocês, tem coisas que você realmente viu e você reproduz porque você viu comportamentos, né? Você olhou e falou, é assim que se cria filho, é assim que se faz comida. Tá, então eu tenho que fazer feijão todo dia, porque minha mãe faz feijão todo dia. Bem assim, né? Você simplesmente reproduz e você não questiona. Só que assim, qual o problema de fazer feijão todo dia, Ana? Tá viajando? Nenhum problema. Mas a maneira como a gente faz uma coisa, geralmente é a maneira como a gente faz todas as coisas. Então, é muito importante a gente se questionar e perguntar, essa maneira aqui que a vida inteira eu acreditei que era a maneira correta de fazer as coisas, será que é mesmo a maneira correta de fazer as coisas? Tá? Então, na hora que você chega ali, Ingrid, e você vai fazer um trabalho ali de destrair e de mudar, e a pessoa vai ter que ter todos esses movimentos, cara, sabe o que é uma coisa muito comum em destrair? Você deve saber melhor do que eu, e a gente tá com algumas personal organizers aí. Cara, vai fazer destrair se você passa com esses destralhes longe dos teus pais, principalmente da mãe. Exatamente, Ana. Márcia, fala aí. Tia, mãe, você passa longe com esses sacos. Todo mundo se mete, Ana. Porque todo mundo se mete. Mesmo que você não more na mesma casa. Porque às vezes fala assim, não, vou fazer uma doação, vou fazer, né, vou oferecer. E, cara, aquelas pessoas também vão sofrer com essa energia ali que já era poder ir embora. Exatamente, cara. Isso aí é um clássico. Entendeu? Tem gente ali falando, aconteceu isso comigo, comecei a mexer aqui em casa, passei mal, o marido também. Mas às vezes, por que você passou mal? Não é só, a Ingrid pode dar uma explicação, eu vou falar da parte sistêmica. Do meu ponto de vista sistêmico, é porque dá um desconforto, dá tipo assim, cara, se um dia eu precisar disso. Porque é uma coisa tão forte dentro da gente que a gente fica com medo de passar necessidade mesmo quando a gente está com essas crenças. Tá? E isso vem de muito longe. Vai observar a tua família. Acho que a Jo já falou com a mãe dela. Meu Deus, é mesmo, minha mãe é assim, nunca tinha reparado. Tá? A Vânia falou aqui, Ingrid. Eu não dei as roupas do meu filho, ele já tem 10 anos, como bebê.
que acontece? Essa história das pessoas passarem mal quando fazem destralhe, né? Cara, a primeira coisa que acontece tudo na nossa cabeça também, né? A nossa energia, ela se desequilibra porque tudo começa aqui também. Com Né? Claro certeza. que a gente tem interferência energética de tudo, tudo é energia. Se a parede está me influenciando energeticamente de alguma coisa, essa roupa, se ela foi de alguém, então principalmente, tudo, a gente é influenciado por tudo que existe, né? Mas a nossa mente é imediata, né? Então, eu até recomendo para as pessoas, antes de fazerem, depois que várias pessoas me relataram exatamente isso, parece até que a gente está desencorajando as pessoas a fazerem destralhe. Não, Jamais. É a aguenta. melhor coisa que existe. Aguenta, exatamente. Aguenta porque a recompensa é em todos os níveis. Todos os níveis. A gente se sente uma leveza pessoal, energética, da casa, de tudo. É muito recompensador o sacrifício ali desse destralhe. Vou falar a Márcia aqui. Uma coisa ela sofre demais, mesmo sendo coisa velha. Sim, as pessoas se metem mesmo, entendeu? E até recomendo até preparos energéticos para as pessoas fazerem destralha, não só na casa como pessoal, porque realmente mexe muito com a energia, não só dali do que está sendo mexido, realmente tem uma energia de movimento, que realmente você mexe literalmente com a energia em si ali, mas porque a gente mexe com a nossa mente, isso vai desencadear uma emoção que vai afetar a tua energia e vai reverberar na energia da tua casa. Então, é o que a gente está falando, as coisas caminham aqui, ó. Não tem como ser independente, né? Sim, quando a gente fala, né? É muito louco a gente pensar nas coisas separadas, né? Voltando só uma observação assim. Não tem É como. claro que, provavelmente, né? Não tô falando como uma especialista porque eu não sou. Mas faz muito Uhum, sentido para mim pensar que a energia de uma casa, e depois eu vou falar sobre isso sistemicamente, uhum. é a soma da energia de todos os moradores da casa. As pessoas falam É isso. E isso. claro, É tem exatamente o que tem isso, por Ana. trás. Tem a história da casa, a gente sabe, dos que vieram antes, tal. Aí É, você sabe, você fala é, disso muito bem. sim. Mas. E, Mas é exatamente isso. Aí que a sim. gente chama de egrégora da casa, que é a massa energética da casa, ela é composta de tudo que acontece, Uhum, tudo que se pensa, de tudo que rola ali dentro. uhum, Né? Que a gente chama de egrégora, que é essa massa energética que fica ali. E é a soma mesmo de tudo que se passa. Inclusive os animais, inclusive as plantas, tudo que é vivo, principalmente, uhum. é o que compõe, né, a energia da casa. É isso Então, mesmo. vou complementar falando da parte sistêmica, né? E aí você Isso. vai lá, você faz Estou tudo. Aí curiosa. você faz tudo nessa casa. Essa casa tá linda, faz 500 obras. Meu Deus, tá muito maravilhoso morar aqui, Ana. Só que aí existe uma desordem sistêmica, por exemplo, né? Uhum, Querida, vai encalacrar a energia total, entendeu? sim. Depois, por exemplo, se você, ao começar a cuidar da sua casa, ao fazer uma obra na sua casa, estou aqui uma situação, tá? Gente, vou fazer um trabalho. Uhum, E vamos supor que você mora com a sua mãe, ou você mora com seu pai, tá? Você, como adulta, uhum, você mora com a sua mãe ou com seu pai. Na hora, se você começa a fazer isso, você está morando na casa deles, por exemplo, e uhum. Boa, ótimo você trazer você isso. começar a Uhum, querer, falando com todas as excelente. letras aqui, cagar a regra de como é que você vai fazer as coisas na casa dos seus pais, você já tá fazendo merda. Já Exato. tá falando, Perfeito. Dudu, nem eu resisto de parar tudo na live pra mandar Dudu, um beijo pra ele. mentira. Mandando um Não, beijo vamos pra parar ele. mesmo. Dudu, que saudade. Então, Um amigo em assim, comum. Querido, entendeu como é que isso é que honra. Entendeu como é que isso é Uhum. importante? Não adianta. Não, demais. Ótimo você trazer isso, Ana. E isso é uma coisa muito comum Excelente. quando tem esse movimento. Ou, por exemplo, Uhum, um casal, tá? Agora vamos falar de um casal. Onde esse casal tá desequilibrado também, né? Eles não estão ali no mesmo tamanho. Falando bem claro aqui, né? Quando a gente fala de hierarquia, é eu isso, vou explicar ótimo. um pouquinho. Fale Eu vou claramente. explicar um pouquinho, porque as Boa. pessoas, eu tô falando como se as pessoas soubessem tudo sobre constelação e etc. Existem algumas leis É. sistêmicas que a gente fala que regem todos os sistemas familiares, né? São esses saberes que a gente usa para
ajeitar a vida das pessoas através dessa ferramenta que são as constelações familiares. Existem algumas leis que regem todos os sistemas familiares, mesmo que você não conheça. Uma delas é a hierarquia. Ela fala que a ordem, né, você respeitar as ordens familiares, e isso não tem nada a ver com nenhum tipo de moralismo, porque a gente usa essa palavra lei, às vezes as pessoas ficam achando que eu estou aqui também dando regrinhas de como elas devem viver. Não é isso. Se você perceber e começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver que você vai ter mais harmonia, vai ter uma vida mais amorosa, etc. Então, fala sobre isso. Por que eu dei o exemplo de se você mora ali com os seus pais, né? Aquela casa ali é deles. Você que está no lugar errado. Você que tem que tirar dali e fazer a tua vida em outro lugar, né? Qual é a lei? Perfeito. Como é que funciona isso em termos dentro da hierarquia? Os pais são maiores que os filhos, tá? Isso quer dizer o quê? Então, meu Deus, então eu sou um adulto, tenho que seguir todas as regras dos meus pais? Não, você não tem que seguir. Mas você tem que não se meter na vida deles. Não querer impor as suas regras na vida deles. E se você tá na casa deles, sinto muito, querida, a casa é deles. Você vai ter que engolir as regras deles e fazer os seus movimentos para sair dali e seguir a sua vida. Porque senão sua vida vai ficando encalacrada também, em termos de prosperidade, amorosos, etc. Vocês podem perguntar sobre isso, tá, gente? Porque eu acabo falando de um jeito como se todo mundo soubesse isso, tudo que eu tô falando, né? E eu, como eu sei que tem um monte de gente também que já conhece meu trabalho aqui, que já... Tem até alunas e alunos aqui, milhões. E aí vamos botar outro exemplo. Que legal. Vamos botar outro exemplo aqui. Então o casal tá ali, tá desequilibrado, né? Num casal, a hierarquia é que os dois são do mesmo tamanho, não tem um maior do que o outro. Isso quer dizer o quê? Que se dentro de um casal, um tá num papel de mamãe do outro ou de papai do outro, isso está desequilibrado. Então você pode fazer... Tinha que ter assistido essa live antes do Natal. Todo mundo, né? Tinha que ter assistido essa live antes do Natal. Natal, pois é, né? Mas estamos no início do ano. Estamos em tempo de ajeitar as coisas. Então, assim... Aí você vai, faz mil obras, faz mil coisas na sua casa, faz umas coisas incríveis, mas essa parada aqui tá desequilibrada, porque um está maior do que o outro, né? Um tá querendo mandar na vida do outro, por exemplo, né? Ou tá com peninha do outro, porque o outro tem algum sintoma ali na vida. Meu Deus, coitado, não... Gente, isso aí já é você se achar maior do que o outro. Se eu olho pra uma pessoa que é do meu tamanho, né? Se eu olho pro meu marido, com pena, né? E ficou assim, nossa, tadinho, né, gente? Eu já tô muito maior do que essa pessoa. Eu já tô muito maior do que essa pessoa. Arrogante, né? Eu já tô arrogante. Eu já tô desequilibrada nessa relação aqui. Não vai dar certo. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que organizar isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente fica buscando coisas externas e o caminho é ir para essas coisas externas e ir para as coisas internas ao mesmo tempo. Não tem como fazer um caminho sozinho. Tem que ser junto, tem que ser uma perninha ali depois da outra. É como se você estivesse querendo caminhar só com a perna esquerda ou só com a perna direita. Não dá. Você vai ter que olhar para isso também. Verdade. Né? E por isso que um trabalho de organização, entre aspas, né? De alinhamento energético. Como é que é a palavra que você usa, Gui? Esqueci. Harmonização energética, equilíbrio energético, isso tudo mesmo. Vai passar por essa... cor energética. Vai, né, para você olhar para sua própria vida, com certeza. E por isso tem que ver com autoconhecimento. Não, e uma coisa reflete tanto na outra. Uma coisa reflete tanto na outra, né, Ana, que eu contei aqui, eu perceber dentro de um trabalho de interiores, de harmonização energética, não só de decoração, claro, essa parte da harmonização que a gente vê isso claramente. E direcionar, falar de uma maneira muito amorosa que eu recomendaria uma terapia, uma sessão de constelação familiar ali para aquela situação. E você também já aconteceu o contrário, né? De você perceber dentro das tuas clientes uma necessidade de um complemento da energia da casa também, né? Claro. De você também ter essa percepção, né? Total. É um complemento, né? A gente estava falando, nós somos seres holísticos, tal, a gente precisa mexer em tudo. Ao mesmo tempo. E eu não vejo como não mexer.
tem que ir mexendo um pouquinho cada dia, né? Agora, Ingrid, uma coisa que eu tava pensando aqui, também que eu queria falar, eu tava pensando aqui, que eu tava falando, é o seguinte. A gente, agora no começo do ano, né, as pessoas querendo mexer, assim, tanta coisa na vida, transformar tantas coisas, aí vem aquela lista de 57 coisas, meu Deus do céu, tenho que mexer. Vocês estão me atrapalhando falando do meu cabelo, hein? Eu vou mexer o cabelo sim. Olha só. Então, o que acontece? Quando você quer... Lembra que eu falei no começo? Às vezes a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz todas as coisas, né? Sim, exatamente. E nesse começo de ano a gente tá aqui querendo fazer um monte de coisa e tal, ao mesmo tempo. E é muito legal, em vez de a gente ter 500 metas, né? Já trazendo um pouquinho do coaching aqui também, que eu também sou coach, a gente focar numa coisa para mudar, sabe? A gente fazer uma escolha. Falar assim, tá, e se eu pudesse mexer numa única coisa? Isso vai impactar... Não, eu sei o que você está falando, Dudu, tô ligada aqui. Isso vai impactar em todas as áreas da sua vida. Então, eu acho incrível e maravilhoso que você comece mexendo na sua casa, por exemplo, Ingrid. Mesmo que você toda encalacrada. Nossa, meu casamento é uma merda, minha prosperidade não tá legal, minha vida financeira não tá legal, minha saúde não tá boa. Você pode sim escolher qualquer um desses pontos para você começar a mexer nisso e resolver isso na sua vida. Mas eu gosto muito, por experiência, tanto como coach, como na minha vida, entendeu? Pessoal, de você escolher uma coisa. E por que não escolher a casa? Né? Porque parece que é algo só externo. Talvez fosse externo se fizesse uma obra. Mas se você fizer um trabalho de harmonização energética na sua casa, né? Sim, Ana. Isso é tão sério, assim, né? O meu passo para você mudar toda a sua vida a partir dessa mudança na sua casa. Eu acho que isso pode ser muito forte. Exatamente. Isso, para mim, fez, né, com os estudos da energia da casa, a cura energética da casa, isso fez tanto sentido para mim, porque não é só a aplicação de técnicas e tal, mas do retorno. Claro que as pessoas depois me dão feedback sobre esse trabalho quando ele é feito, né? E você vê claramente, não de coisas que eu ouço, isso vai mudar, se você mexer na energia da sua casa vai mudar a sua vida. Não é uma repetição de coisas que as pessoas falam. As pessoas trazem isso. E é impressionante como é que impacta em absolutamente tudo. Tudo. Na vida, nos relacionamentos, na sua relação com a sua família, porque assim, tudo é uma cadeia, né, como a gente estava explicando aqui. Na hora que você se sente insatisfeita com a sua casa, eu não estou falando nem só da parte estética, né? Também, como você até já trouxe aí, questão de infiltração, pintura, a parte da manutenção da casa também afeta a gente, que a gente olha com 1000 julgamentos, né? Olha a casa que eu moro, como é que é péssima, a casa desorganizada, a gente também às vezes fica se julgando, olha como eu sou desorganizada. Isso é um gatilho atrás do outro negativo. Quando você tem a sua casa organizada, né? Quando você tem a sua casa alinhada e energeticamente também, você acaba se sentindo melhor, você fica mais feliz. Tudo isso vai reverberar na sua vida em todos os aspectos, né? E até, deixa eu aproveitar, eu até esqueci de falar, baseado nisso, nessas vivências, nessas experiências, assim, para poder mostrar, inclusive, para as pessoas que isso realmente acontece, né? É difícil de acreditar, né? Quando a gente fala, olha, energia, você mudar a energia da sua casa vai mudar a sua vida, né? Sei que é difícil de acreditar, mas assim, eu preparei uma aula super especial. Eu acho que você ainda nem sabe, né, Ana? Não, me conta. Falei do webinário, que vai ser quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, as coisas foram resolvidas meio em cima da hora. Quinta-feira que vem eu vou dar um webinário, que vai ser no YouTube. Eu coloquei um link lá na minha bio, 8 horas da noite. Para as pessoas que quiserem participar dessa aula, que eu vou contar, vou abordar, mostrar como isso é possível, inclusive ensinar algumas técnicas que a pessoa possa já aplicar na sua casa de maneira simples, para já alterar a energia da casa. Já começar 2021 aí como? Maravilhoso. Né?
Eu preparei uma aula super especial, um conteúdo totalmente gratuito, que eu vou dar na quinta-feira que vem no YouTube. É um aulão que vocês não podem perder. A gente vai entrar 2021 aí já com a casa mega energizada. Isso vai reverberar no teu 2021 na tua vida com certeza. 8 horas da noite. Então é só entrar no link que tá lá na minha bio. Só inscrever, fazer a inscrição. É que dia do mês? Quinta-feira que vem, dia 14, às 8 horas da noite. Vai ser online, tá? Vai ser ao vivo e gratuito. Um aulão que eu vou dar, que eu preparei com muito carinho para vocês, para contar como essa magia aí acontece. Ensinar vocês, claro, a aplicar. Bom a gente trazer, que eu já ia esquecendo até de contar. Já dei banho de arruda nas paredes. Claro, Dudu. Inclusive, eu dei essa dica semana passada para uma prima minha do banho de arruda. Que ela falou, Ingrid, eu não quero ter muito trabalho, não. Então, vai ali na esquina da sua casa, com certeza deve ter algum hortifruti, alguma coisa, que você vai dar um banho de arruda aí, na sua casa passa em tudo. Foi semana passada, no Réveillon, essa dica aí. Ótimo, Dudu. O líquidozinho mesmo, fazer que na... Líquido, um banho energético, E eu gosto, eu até dou a dica do anil, por exemplo, para a limpeza astral da casa, mas eu gosto muito dessa limpeza com ervas, Dudu. Porque ao mesmo tempo que limpa, você traz uma frequência das plantas, né, do prana das plantas ali para tua casa também. Então ela limpa e energiza ao mesmo tempo. Como se fosse um banho energético pessoal, mas limpar a casa. Show. Maravilhoso. Incenso. Maravilhoso. Vendo se tem mais alguma dúvida aqui da galera, principalmente da tua parte, né, Ana? Pode perguntar. Que a live tá acabando. Vai ficar gravada, Nádia. Eu ia falar uma Vai ficar gravada a live no IGTV e no feed. A maneira como a gente... Olha lá, tem 20 pés de arruda no quintal, maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo também. Aqui também tem arruda. Aqui em casa também tem. O que eu ia te falar? Eu ia falar o seguinte, essa coisa da casa é tão importante, né? Porque é a maneira como você acha que você merece, né, cara? Tudo que você vai escolhendo em volta de você ali, né, para viver, é a maneira como você... É uma maneira como você está sinalizando pro universo, pra vida mesmo, de como você merece ser tratada. Como é que é o ambiente onde você merece viver, né? Isso tem a ver também com se amar, com autoestima. Como que é esse ambiente? Autocuidado, isso aí. Tem a ver com autocuidado também, entendeu? Você fazer esse tipo de coisa aí com você. Sim. E aquilo, mas eu só com a casa e eu fico lá largada, sem fazer nada também, só faço coisas pra casa. Não, é um conjunto de coisas, mas a casa faz parte disso. É um conjunto. Faz parte, é um reflexo que faz super parte, sem dúvida. Você cuidar da sua casa é você cuidar de você, cuidar da sua família. Faz parte disso mesmo. É um autocuidado. Sem dúvida, é bom você trazer isso. Também. Pois é. Ana, adorei. Já tem uma adorei o nosso bate-papo. Já. Não acredito. Vai fazer uma hora, não quero perder essa live de jeito nenhum. Vou deixar ela salva na eternidade. Gente, eu tô chorando. Vou deixar salva no... Ih, olha lá, ó. Ih, tem 40 aqui, anos Ana. E outra família viveu aqui. A pergunta é, alguma dica para honrar essa ancestralidade? Isso aí seria tão, assim, de ter que olhar o campo da coisa, fazer uma constelação mesmo, abrir ali para ver como é que são as coisas. Mas a gente honra quando a gente não exclui. Quando a gente diz sim para a história daquele lugar, seja lá o que tenha acontecido aí. Então, você pode, por exemplo, Dudu, fazer uma... Tô toda arrepiada, então, agora aqui. Dudu vai lá nas perguntas bem coisa. Mas depois eu falo com ele particularmente, como é que a gente pode, na realidade, também honrar, na realidade, os devas elementais desse lugar. Eu queria fazer uma live sobre devas elementais, que é uma coisa mais profunda aí da energia da casa, que a gente pode honrar dessa maneira, porque já vem tudo junto. Vou falar com você depois, Dudu. Tá. Dá tempo. Vamos salvar essa live, gente. Tá, então, Dudu, depois eu te falo. Me chama aí que eu vou te contar o que você vai fazer. Vamos conversar depois. Mas eu resumo a você também. Dizer sempre sim. Dizer sim para a história dessa casa, para esses moradores. É não excluir. A exclusão é que dá problema. Então, mas a gente vai se falar. Sensacional. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham perguntado, eu vi que passaram umas perguntas e a gente não conseguiu responder durante a live, fiquem à vontade para nos procurar no direct.
para me esclarecer chama no algo que não tenha direct. Eu ficado vou muito claro abrir. aí para vocês. Adoro bater papo com vocês por lá, Vou abrir uma caixinha também lá tá? nos stories para quem quiser fazer pergunta, tá? Vou Vou. compartilhar lá e vou Vamos, perguntar com vamos vocês. abrir. Então tá. Tá bom, Adorei, queridos. Cris. Muito obrigada pela presença de vocês nessa noite. Obrigada, Ana. Amei. Foi E a gente muito continua bom. depois o nosso papo. Obrigada, Tá bom. Fernanda. Obrigada a todos que estiveram aqui essa noite, suas alunas que passaram por aqui. Adorei, tá? Vou deixar salvo lá no feed e no IGTV. Tá, beijo. Tá bom? Obrigada. Olha, gente, o link lá da inscrição do aulão da semana que vem lá na minha bio. Só clicar para fazer a inscrição. Vou me Tá inscrever bom? agora, que eu não vou perder. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, queridona. Obrigada, Dudu. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos. Adorei.